Bom dia, pessoal. Começando aqui o nosso webinar de envio de evidências. A gente está com 26 participantes agora. Quem está falando aqui é o Renato, da equipe técnica do Easy. Junto comigo aqui na sala está o Aron Belink, que vai ficar boa parte da apresentação, e o Elton Barbosa, da nossa equipe, não é? Estou começando devagarinho aqui, que tem mais gente chegando, mas já podemos começar. Bom, o objetivo do webinar, né, acho que algumas pessoas já participaram no ano passado, é a gente explicar um pouco melhor como que funciona a etapa qualitativa, né, de avaliação do processo do Easy, né? Então, o objetivo é a gente explicar um pouco melhor como que o objetivo, né, dessa análise qualitativa, como que a gente considera essas informações no processo de avaliação das empresas na hora que a gente está selecionando a carteira, e quais os detalhes, né, desse processo, né, dar algumas dicas de como melhor preparar um documento para enviar para a nossa análise, né, e o que a gente espera desse processo, que tipo de documento que a gente não aceita, né, quais os problemas que a gente identifica nesses documentos. Então, é dar um geral sobre esse processo, né, eu vou deixar gravado, né, essa apresentação no site do Easy também, então, se alguém não tiver disponibilidade de ficar até o final da apresentação, depois tanto os slides quanto essa gravação aqui eu vou deixar lá no site do Easy, né? Então vai ficar à disposição de vocês. A gente tem o chat, acho que como a gente está já agora 27 pessoas, né? Acho que o jeito mais fácil da gente interagir é por meio do chat, o Elton está pilotando o chat, então se alguém tiver uma dúvida durante a minha apresentação, acho que pode ir me interrompendo mesmo ali, para não deixar passar o assunto e manda a pergunta, eu vou interrompendo e vou respondendo as perguntas, né? Então, começando, vou fazer rapidinho uma apresentação sobre o Easy, né? Todo mundo conhece o Easy, mas acho que um institucional rápido aqui. Ele é o quarto índice de sustentabilidade do mundo, né? Ele foi lançado em 2005 com uma iniciativa pioneira aqui na América Latina, não é? Então, a gente está agora numa etapa de vésperas, né, de comemorar 15 anos do Easy. Então, a gente tem aí um orgulho desse trabalho todo esse tempo, né, um conteúdo e uma troca, né, com as empresas grande, né, nesse processo, onde tem experiência e uma legitimidade grande nesse período de 15 anos de trabalho, né. O Easy, essa é a carteira atual do Easy, né, então é uma carteira que hoje é composta por 28 empresas, né, de 12 setores diferentes, né? Então, imagino, pelo que estava vendo pelo mailing de participantes, muitos de vocês representam essas empresas, né, que estão hoje listadas, e essa carteira, ela vigora até o final do ano, né? Então, a carteira anual, como todo mundo sabe, que vigora de janeiro a dezembro, né, com esse conjunto de empresas para 2019. O Easy, ele... Acho que o som, alguém está falando. Alguém acho que tirou do mudo, pedi para o Elton colocar a pessoa no mudo só para não interferir na... O Easy, ele tem um conselho, né? Então ele é um conselho formado por 11 instituições e presidido pela própria B3, né? Então todas as decisões do Easy, né? Todo o monitoramento da carteira, né? Tanto a parte de seleção quanto a boa gestão do Easy, ela é feita por esse conselho, né? Então é um conselho que se reúne 4 vezes por ano, né? Ele tem esse mandato, né? De tomar as decisões, né? As escolhas pelo Easy, né? Ele tem uma visão estratégica de todo o processo, né? E de monitoramento das carteiras das empresas que participam da carteira. E essa é a equipe técnica, então, que faz o acompanhamento do processo durante o ano, né? Acho que muitos de vocês já conhecem a gente, né? O coordenador geral do processo é o Aron Belink, eu sou o Renato Moya, né, na coordenação executiva, e a gente tem uma equipe de 2 pessoas fixas, né, que é o Elton, que está aqui acompanhando a gente hoje, e o Rodrigo Lima, né, que se juntou à equipe mais recentemente, né. E todo mundo conhece, né, o questionário do Easy é dividido em dimensões, esse é o time de coordenadores, né, cada uma das dimensões do Easy a gente tem um time de coordenadores técnicos que ajuda a gente na revisão do questionário, né, e atualização constante dos temas, das abordagens que a gente está fazendo
no questionário, né? Se esse time de coordenadores também ajuda a gente na etapa de análise da documentação, que a gente vai falar daqui a pouco, né? Então, muitos dos documentos, muitos dos dúvidas ali que a gente tem com relação a se aceita ou não aceita determinado documento, a gente tem um apoio técnico desse conjunto de coordenadores, que provavelmente vocês conhecem, boa parte de vocês conhecem os coordenadores, né? Eles ajudam a gente no esclarecimento aqui de eventuais dúvidas no processo de análise da documentação. Todo o processo, né, principalmente esse processo que eu vou explicar agora, de análise dos documentos, seleção dos itens que vão ser submetidos para as empresas mandarem a documentação, né? Todo esse processo é feito com uma parceria de asseguração da KPMG. Então, desde 2012, eles são parceiros do processo do Easy e eles estão com a gente desde a hora ali da etapa de sorteio, né, dos itens, das perguntas que vão ser enviadas para as empresas, quanto também da forma como a gente faz essa análise de documentação. Eles também põem a mão na massa para fazer uma análise de documentos, né? Então, a gente tem todo esse processo assegurado pela KPMG. E a gente tem também um parceiro que é de monitoramento de imprensa, que é a imagem corporativa, né? Então, uma vez formada a carteira do Easy, né, a gente tem essa parceria estratégica com a imagem corporativa para acompanhar a conduta das empresas da carteira durante o ano, né? Então, esses são os dois parceiros técnicos do Easy, também muitos de vocês já conhecem esses parceiros, né? Também muitos de vocês conhecem o nosso cronograma do ano, né? Então, a gente está chegando agora em julho, né, no webinar. A gente já passou toda essa etapa de fevereiro até junho, que foi focada na revisão do questionário, né? Então, a gente teve os workshops de revisão lá em março, a gente teve uma etapa de consulta pública em março e abril, e a gente lançou agora recentemente, né, na semana passada, a gente lançou a versão 2019 do questionário, no dia 25 de junho, e a gente está agora, então, uma vez lançado o questionário, o conteúdo do questionário, né, a gente está fazendo o upload desse questionário para o sistema do Easy, para que em 19 de julho vocês já tenham condição de responder o questionário, enviar as respostas de vocês, desse período que vai de 19 de julho a 23 de agosto, né? Então, a gente entendeu que realizar esse webinar agora seria uma data boa, que a gente já tem o conteúdo disponível, né? Então, a gente já dá para começar a discutir dúvidas e coisas mais específicas do questionário. Então, acho que seria uma hora boa tratar desse webinar, né? Acho que vale a pena lembrar que no sistema, né, para as empresas que já estão se inscrevendo, a gente já tem a opção ali da empresa solicitar reuniões, né, para esclarecimento de dúvidas. Então, são reuniões de até 2 horas que a gente disponibiliza para cada empresa participante, né, tanto presencial quanto via videoconferência, e que a gente ajuda as empresas a interpretarem o questionário, né? Então, não tem um caráter assim de consultoria, né? Dizer para a empresa o que ela tem que responder, né? Se determinado documento é aceito ou não é aceito, mas a gente ajuda a empresa a interpretar as perguntas para ela poder fazer o processo de participação ali de maneira mais clara, né? Então, para quem está participando, é bom lembrar disso, né? São os recursos que estão lá no sistema, a gente está à disposição de vocês para conversar. A gente, nesse cronograma, é bom lembrar também que a gente tem uma mudança de data, né? A gente agora em julho tinha um evento temático agendado para 17 de julho, a gente mudou a data desse evento, vocês estão vendo ali, agora vai ser agora no dia 13 de agosto. Na semana passada saiu um Save the Date falando sobre esse evento, e logo mais a gente vai mandar o convite com a pauta dele, tudo direitinho, mas o evento temático foi para o dia 13 de agosto, e já dá para adiantar que ele vai ser na Bolsa mesmo, né, ali no espaço que vocês já estão acostumados ali de realização de eventos na Bolsa, né. A gente, então, tem esse processo agora, vídeo de respostas do questionário de 19 de julho a 23 de agosto. No dia 28 de agosto, então, a gente vai ter já os definido, né, com a KPMG, já vai ter feito o sorteio dos itens, e daqui a pouco eu vou falar para vocês um pouco mais o que seriam esses itens, né? Mas a gente já indica quais itens vocês vão ter que enviar a documentação, né, no dia 28 de agosto. E aí, desse dia, né, até o dia 6 de setembro, vocês têm ali o período para fazer primeiro envio da documentação para a gente via sistema. E a gente, então, começa de 9 de setembro a 25 de outubro a analisar essa documentação que vocês mandam, né? Eu vou comentar com vocês que a documentação ela é enviada em 2 etapas, né? Então, a primeira etapa, que é a etapa que dá mais trabalho,
é essa de 28 de agosto a 6 de setembro, depois as segundas chamadas ali para quem precisar mandar mais documentação, a gente vai fazendo... Só um minutinho que tocou o telefone bem... a gente vai fazendo esse envio, essa análise da documentação, né, nesse período de 9 de setembro a 25 de outubro, e avisando vocês quando for preciso enviar mais documentos, né? Depois a gente tem um segundo evento temático ali no dia 2 de outubro, a gente também, até lá, já define pauta, atualiza vocês melhor sobre esse evento, mas conversa mais para frente, né? E como todo mundo sabe, no final de novembro, ali, dia 26 de novembro, a gente tem a reunião do Conselho do ISE para decidir quais empresas entram ou não para a carteira 2020. A divulgação dessas empresas ocorre oficialmente no dia 29 de novembro, quando a gente faz uma coletiva de imprensa para fazer a divulgação, né? E quando a gente manda por e-mail, né, para todas as empresas participantes a informação, né, se a empresa entrou ou não entrou na carteira. E aí o evento desse ano, né, em vez de ser uma sexta-feira, como todo mundo está acostumado, esse ano vai ser no dia 2 de dezembro, né? Na segunda-feira a gente faz, então, a comemoração ali com as empresas, né, evento de lançamento oficial da carteira. Então esse é o cronograma, né, do ano. Esse cronograma está disponível no site do ISE também, e vai estar, depois da apresentação, está disponível. Eu vi que 2 pessoas estão com dúvidas no chat. Vou pedir para o Elton me ajudar aqui para ver se a gente já responde agora, ou se ele consegue me ajudar. Como ativar o áudio? É só clicar no microfonezinho. Como ativar o áudio? Sim, mas acho que é melhor, Thaís, se a gente conseguir ficar as dúvidas pelo chat. Acho que a gente... porque senão a gente não... como muita gente participando, e é uma apresentação longa, né? Se a gente começar um diálogo aqui, pode ser que a gente não consiga avançar, né? Então, você, por favor, manda suas dúvidas pelo chat, né? O Elton tá acompanhando aqui, a gente vai te respondendo, mas vamos focar dessa forma, então. Seguindo na apresentação, né, coloquei aqui um modelo aqui da matriz, que é a matriz que a gente usa para fazer a seleção de empresas, né? Eu comentei com vocês ali que 26 de novembro a gente tem uma reunião do conselho, né, quando os conselheiros vão decidir quais as empresas participantes entram ou não na carteira do ano seguinte. E essa matriz, né, ela tá um esboço aqui, né, só para vocês conhecerem, do que a gente leva de informação. A gente leva informação de diversas formas ali, né, em tabelas, em comparativas, dados específicos por empresa, né? A gente faz uma série de análises a partir do questionário que vocês respondem. Algumas pessoas não estão ouvindo, a gente testou aqui, aparentemente o som está saindo bem, eu não sei se... acho que o Elton responde, então pede ajuda. Você tá ouvindo? Bom, vou seguir a apresentação aqui. Pena para quem não está ouvindo, o Elton vai procurar ajudar essas pessoas via chat, né? Mas aparentemente o som está saindo bem. Eu já recebi uma mensagem aqui que outras pessoas estão acompanhando, estão ouvindo bem também, então vou seguir a apresentação. Essa matriz, então, ela é o gráfico principal que a gente leva para análise dos conselheiros naquela reunião de novembro, né? Cada um desses quadrinhos pintadinhos aqui, que a gente ocultou o nome, né, supostamente uma empresa participante do processo, né? Como que funciona essa matriz, né? Essa matriz no eixo horizontal, né, a gente posiciona, né, a gente plota as empresas de acordo com a performance delas. Então, a gente, vou explicar de maneira geral, né, mas assim, entende que no meio da matriz, né, ali onde está escrito aquele Z total, né, aquele ali seria como fosse o ponto, a média das empresas ali. Então, a gente pega a performance das empresas, faz os desvios padrão para a direita e para a esquerda. De acordo com a performance da empresa, no questionário quantitativo, a gente posiciona essa empresa indo as melhores performances para o lado direito, as piores performances para o lado esquerdo. A gente tem toda uma ponderação, que eu não vou entrar nesse detalhe agora, mas a gente não faz uma visão geral, né? Não faz um ranking das empresas, como elas forem em todos os questionários, mas a gente faz uma ponderação da performance delas de acordo com cada uma das dimensões, né? Então, isso tem muito a ver com a cor do quadrinho e como que elas se posicionam da direita para a esquerda. Eu não vou entrar nesse nível de detalhe agora, a gente pode depois, que tiver alguma dúvida, estou à disposição para a gente conversar e eu explicar um pouco melhor, né?
Mas a análise do desempenho quantitativo, então, que a gente posiciona as empresas, tem a ver com a parte horizontal da matriz. A análise qualitativa tem a ver com as faixas quali, que eu estou indicando ali do lado direito, e que então é o horizontal, de cima a baixo. Então, qual a importância, né, da análise qualitativa, né, nesse processo? A gente plota a empresa na matriz a partir de como ela teve o desempenho no preenchimento do questionário e qual foi o desempenho dela a partir do documento que ela enviou. Então, se uma empresa ela preencheu positivamente o questionário, ela foi bem em todas as dimensões, ela vai ficar bem posicionada do lado direito, numa cor verdinha, né, indicando que ela foi bem no preenchimento do questionário. Porém, se a empresa foi bem no preenchimento do questionário, mas ela não conseguiu, por meio da documentação dela, comprovar as respostas dela, ela vai ficar mais abaixo nessa matriz. Ela ficando abaixo nessa matriz, ela é prejudicada da mesma forma como se ela estivesse do lado esquerdo da matriz. Então, a empresa que está bem posicionada na matriz, ela está do lado direito, o mais direito possível, o mais acima possível. Se ela estiver abaixo, se ela estiver à esquerda, ela foi mal. Então, o que acontece? A gente tem um questionário hoje do Easy que ele tem em torno de 500 perguntas, né? Então, a empresa, quando está respondendo, são 500 perguntas que ela está respondendo com uma série de itens de resposta ali. A empresa ir bem nessas 500 perguntas posiciona ela da direita para a esquerda na matriz. Agora, a empresa participando são 7 dimensões. A gente indica para ela 7 itens que ela precisa mandar documentação para comprovar a resposta dela. Se ela for mal em 2 dimensões, ela já cai muito nessa matriz. Então, o desempenho dela cai muito. São 7 itens que são considerados com o mesmo peso de análise que a gente considera os outros 500 itens. Então, assim, isso é para dizer que é muito importante, a etapa qualitativa pesa muito no desempenho da empresa. Então, às vezes a empresa fala, poxa, acho que eu tenho essa prática, não tenho muita certeza se eu tenho essa prática, mas eu vou marcar aqui no questionário que eu tenho para poder ganhar um pontinho a mais aqui, garantir meu pontinho nessa pergunta aqui, porque é uma coisa que estamos planejando fazer, ano que vem a gente vai estar com essa prática em pé, que eu vou dizer já na resposta do questionário que eu tenho esse item, vou responder que eu tenho. Só que se a empresa for sorteada justamente naquele item e ela não conseguir mandar documentação comprovando que ela tem esse item, ela vai ser muito prejudicada na matriz. Então, assim, não sei, imagina que esteja claro aqui, mas o envio de documentação interfere muito no desempenho da empresa, né? Eu vou entrar nos próximos slides mostrando que a gente tem o campo de documentação, que a gente procura ajudar a empresa com isso. Esse webinar é para ajudar as empresas com isso, mas é importante ficar claro, principalmente para quem está chegando agora, que o envio de documentação ele tem sim a mesma importância, né? O mesmo peso do preenchimento do questionário, né? Então, às vezes, a gente pede para vocês, num caso de dúvida ali, será que eu tenho, não tenho a prática? Se a empresa não estiver segura, que ela tem aquela prática. Se ela não estiver segura, que ela, olhando o campo de documentação ali, ela tem documento suficiente para contestar, né, para evidenciar que ela tem aquela prática, é melhor não clicar, né, não responder dizendo que ela tem aquela prática, porque se ela for sorteada, isso vai prejudicar muito o desempenho da empresa, né? Então é isso, acho que de maneira geral, análise. Quem quiser entender um pouco melhor, a gente já apresentou isso em encontros anteriores do Easy, né, como que funciona a dinâmica dessa matriz. Eu posso também compartilhar essa informação, estou à disposição depois para a gente falar sobre isso, né? Então, vamos virar aqui, vamos entrar então direto na parte específica do webinar, né, que é como que funciona então essa indicação dos itens para envio da comprovação, né? Então, é assim, o que a gente chama de item, né? Quais são os itens a serem verificados, né? Então, como eu falei para vocês, a gente tem agora, julho, agosto, etapa de preenchimento do questionário Easy, né? E passada essa etapa, então, a gente faz um sorteio com a KPMG para identificar quais os itens que as empresas vão ter que comprovar suas respostas, né? Então, assim, para cada uma das dimensões do questionário, a empresa vai ter que comprovar a resposta de uma pergunta, né? Excepcionalmente não, a partir, né, de 2019, essa regra está mudando para a dimensão mudança do clima. Nessa dimensão agora, a empresa obrigatoriamente ela vai ter que evidenciar a resposta de uma pergunta e ela vai ter uma segunda pergunta da dimensão que aí sim vai ser sorteada com a KPMG. Eu logo explico
qual é essa pergunta e o motivo disso, não é? Mas então são 8 itens que a empresa, a partir de 2019, precisa enviar a evidência, né? Os 7 itens sorteados, mais o item extra, que é o item da dimensão mudança do clima, né? O segundo item da dimensão mudança do clima. Então, o que seria um item, né? Um item seria uma alternativa de resposta que a empresa clicou, né? Quando ela está respondendo a pergunta dela, né? Então, por exemplo, aqui eu trago a pergunta GER 10, né? Da dimensão geral 10. A gente tem lá a pergunta, né? Acompanha e integra aspectos de sustentabilidade em suas práticas de gestão, desempenho e conhecimento por meio de... Então tem lá A, B, C, D. Cada alternativa de resposta é um item que a gente está chamando. Então, se a empresa clicou ali na A, incorporação de aspectos de sustentabilidade na descrição de cargos e funções. Aquele item A, se a empresa clicou nele, ele é um item passivo de sorteio. Então, por exemplo, a gente vai no sorteio com a KPMG vai sair assim, pergunta GER 10, alternativa A. Então, se a empresa clicou na A, é esse item que ela tem que mandar a comprovação, não é nem do B, nem do C. Ela poderia ter colocado A, B, C, mas se ela foi sorteada no A, é o do A que ela vai precisar mandar a documentação. E aí, logo embaixo, a gente tem o campo D, né, que é o campo de documentação, indicando que, no caso dessa pergunta, né, o material, as evidências que a gente espera receber da empresa para comprovar a resposta seriam políticas e procedimentos corporativos que retratem as práticas de gestão de pessoas, sendo documentos que registrem descrições de cargos e funções e metas de desempenho. Então, se a empresa colocou ali a incorporação de aspectos de sustentabilidade na descrição de cargos e funções, a gente quer ver essa documentação, né, a gente quer ver políticas, procedimentos que evidenciem que a empresa está fazendo esse tipo de incorporação de aspectos na descrição dos cargos e funções, né? Então, vai ser um material da área de recursos humanos da empresa ali, mostrando como que sustentabilidade está entrando na descrição de cargos e funções, né? Então, é essa a documentação que a gente quer ver para essa pergunta, né? Logo mais eu falo para vocês como preparar essa documentação, quantos documentos a empresa precisa mandar para fazer essa evidência, né? O outro exemplo aqui é uma pergunta de tabela, né? Então, assim, o que seria um item de resposta numa tabela? Um item seria a célula da tabela, né? Então, na pergunta ambiental A, né? Uma pergunta ali sobre saúde e segurança do trabalho, né? A empresa está indicando ali na segunda linha, né? Na alternativa B, que ela tem a prática de saúde e segurança do trabalho para empregados do seu segundo nível com relação à saúde e segurança no tema, né? Então, a gente está a estrelinha ali, né? Que é aquela célula. Cada célula de cada tabela é um item passivo de cair no sorteio. Então, a empresa não precisaria mandar a documentação de todos os itens que ela clicou na tabela, né? Ela vai clicar daquele cruzamento ali, daquela célula, dali a gente espera receber a documentação da empresa indicando o que ela respondeu, né? Daí embaixo ali vai ter o campo D também, indicando que tipo de documentação a gente espera receber para evidenciar o que foi respondido nesse cruzamento ali da tabelinha. Seguindo. Então, esse é um item, né? O que quando a gente sorteia sorteia uma alternativa de resposta ou um cruzamento da tabela. Então, como é feita a definição desses itens, né? A gente, então, faz uma consulta, agora no mês de julho, né? A gente faz uma consulta aos coordenadores de dimensão, pedindo a eles que façam uma leitura do questionário e indiquem quais perguntas, quais itens, né, do questionário eles acham que seriam itens importantes de serem perguntados para as empresas, né? Então, geralmente eles vão procurar itens assim, olha, isso aqui a empresa, para afirmar que ela está fazendo isso, ela tem que estar com essa prática muito boa, né? Então, é um item que está muito importante na pauta, é um assunto que está muito recorrente, que a gente precisaria mesmo checar se a empresa tem ou não tem, porque aqui ela não dá para mentir, né? Que a empresa tem que estar com esse item em dia na pauta dela, né? Então, os coordenadores fazem uma seleção ali em cada uma das dimensões de quais os itens que eles consideram mais importantes para entrarem em sorteio. Aí a gente faz uma análise aqui, equipe técnica, né? Junto com os coordenadores, para entender se aqueles itens são realmente os itens mais adequados, se poderia ser outro item, como que a gente poderia fazer a análise da documentação desses itens, né? A gente faz uma peneira ali, inicial com eles sobre esses itens que eles identificaram. E aí a gente organiza todos esses itens e agenda uma reunião com a KPMG, que é a reunião do sorteio.
Então, a gente usa um procedimento de sorteio aqui com a KPMG e aí a gente faz uma ordem, né, daqueles itens indicados pelos coordenadores, quais os itens que vão ser indicados para as empresas na ordem que saiu no sorteio. E aí a gente vai, então, para o sistema, vai olhar nessa ordem, né, então, daqueles itens, vamos supor, a gente pega a empresa X. A empresa X, na dimensão geral, foi indicado que a alternativa C da pergunta 08 deveria ser para ela o item da geral que a empresa X deveria responder. Porém, a empresa X não respondeu a alternativa C da pergunta 8. A gente vai, então, no sorteio e fala, ok, então qual o segundo item que foi sorteado na dimensão geral? Vamos ver. Foi o item alternativa D da pergunta 01. A gente olha, a empresa também não respondeu esse item. Qual é o terceiro item? É o item A da pergunta 017. Ok, a empresa respondeu o item A da pergunta. Então tá, então esse é o item que a empresa vai ter que mandar para comprovar as evidências dela com relação à dimensão geral. Então a gente faz todo um ordenamento aqui, não é? Isso tudo a gente faz via sistema, a KPMG também tem acesso ao sistema e ela bate, então, para ver se a seleção que a gente fez via sistema está realmente de acordo com o sorteio que eles participaram, né? E aí, feito esse sorteio, a gente então vai para o envio, né? A gente envia para as empresas via sistema quais itens elas vão ter que comprovar. O que aconteceu com a dimensão mudança do clima, né? Então, a gente já avisou nos eventos, já desde eventos de fevereiro, nos eventos de março, né? A gente, já desde o ano passado, na dimensão mudança do clima, a gente colocou uma pergunta inicial que a gente quer saber se a empresa faz a análise de materialidade dela com relação aos temas da mudança do clima e se ela faz essa análise, quais os itens que indicados nessa análise de materialidade que são importantes para a empresa, para ela fazer a gestão internamente, né? Então, se a empresa ela fala que ela não considera, não faz análise de materialidade com relação aos itens da mudança do clima, ela precisa responder o questionário inteiro, né, da dimensão mudança do clima. Agora, se ela faz a análise e, por exemplo, foi indicado para ela que os temas de adaptação e mitigação são os temas de mitigação e adaptação são os temas materiais para a empresa precisa também responder todo o questionário da mudança do clima. Se a empresa, da mesma forma, então tudo que tem a ver com mudança do clima é importante para a empresa, ela precisa responder. Se aparece para a empresa que só os temas referentes à mitigação são importantes, ela vai seguir uma trilha de respostas mais curtas, em que a empresa vai responder só as perguntas que têm a ver com o tema da mitigação. Se a empresa cai na outra trilha, né? Não, só foi identificado para mim que adaptação são importante para mim, a empresa vai lá e vai responder só aquelas perguntas que têm a ver com adaptação, né? E se a empresa faz análise de materialidade e é indicado para ela que nem mitigação nem adaptação são importantes, ela vai responder um caminho muito curto, que vai perguntar se essa empresa mesmo assim faz o inventário ou não de emissões dela, e ela vai responder uma trilha pequena de perguntas com relação à dimensão mudança do clima, né? Em termos de nota, né, eu mostrei para vocês que a gente tem a planilha lá, a gente tem a matriz que a gente faz a análise das empresas com relação ao questionário que ela responde, né? Então, independente da trilha que a empresa for ter que responder a partir da pergunta inicial, a gente faz uma ponderação no sistema para que se a empresa responder 4 perguntas lá na opção mais curta, né, que ela fez a análise de materialidade e nenhum dos temas é importante, aquelas 4 perguntas vão ter peso 100 na dimensão mudança do clima. Se a empresa indicou que ela não faz análise de materialidade, ela precisa responder tudo, o total de perguntas da dimensão mudança do clima também vai ter peso 100. Então, ou seja, independente da trilha que a empresa pegar, ela vai ter a pontuação 100 para responder. Sendo mais perguntas, sendo poucas perguntas, ela sempre vai ter esse peso. Então, como isso muda muito, isso interfere muito na performance da empresa, no comparativo entre empresas, né? A gente colocou como obrigatório, então, que essa pergunta, né, da dimensão mudança do clima, que é a pergunta sobre a análise de materialidade, a gente colocou como obrigatório que a empresa envie, então, o resultado da análise de materialidade dela
para comprovar que sim, que ela fez análise e tal, e foi identificado tal tema ou tal tema como material para ela, né? Então, por esse motivo, né, considerando a forma como ela é pergunta 1, né, se a empresa faz ou não análise de materialidade, e na 1.1 quais os temas. Então, é a 1.1 que a gente quer saber. Então, assim, como isso interfere muito na nota da empresa, no comparativo entre empresas, a gente quer ver o resultado dessa análise de materialidade, né? Então, o item análise de materialidade vai ser obrigatório para todas as empresas, né? O item análise de materialidade na dimensão mudança do clima. E para isso, então, a gente tem ali o campo D, indicando que a gente quer ver o resultado da análise, seja por meio de uma matriz, seja por meio de um relatório, né? Mas a gente quer ver esse resultado da análise. E no final do questionário, a gente também criou um formulário para ajudar a empresa a descrever esse processo, né? A gente sabe que tem metodologias diferentes de fazer análise de materialidade, então a gente colocou esse formulário para a empresa explicar melhor como que foi feito esse processo, né? Para que ajude a gente, né? Facilite para a gente fazer um comparativo entre uma empresa e outra, independente da metodologia que ela usou. Então é isso que mudou, né? Esse item de análise de evidências aqui na mudança do clima vai ser obrigatório para todos. Além disso, a gente ainda vai sortear um outro item, né, com a QPMG, referente à dimensão mudança do clima, para poder indicar para as empresas, né? Então, vou passar agora para a parte da apresentação dos documentos, né? Falei agora como que a gente faz a identificação dos itens, como que a gente manda esses itens para as empresas, né? Então, como que a gente faz? Assim que a gente definiu, né, quais os itens vão ser indicados para as empresas, a gente vai mandar um e-mail para elas, então, a gente vai subir, né, esses itens no sistema, e a gente vai mandar um e-mail para as empresas avisando que iniciou, né? Então, a etapa de vídeo de documentação, né? Mostrei para vocês ali o cronograma de quando que vocês vão receber esse e-mail, né? E aí a empresa, o que ela vai precisar fazer? Ela vai precisar entrar com login e senha, cada uma em sua área restrita no sistema, né? E ver lá, então, quais os itens que foram indicados para que ela responda, né? Então, esse aqui eu fiz uma simulação aqui do gráfico, né? Como que é a tela do sistema que a empresa vai encontrar. Então, a gente tem ali nas colunas, né? Começando pela dimensão geral, natureza do produto, governança corporativa, né? Cada coluna é uma dimensão do questionário, e nas linhas, né, a gente tem ali, eu peguei um exemplo de uma empresa que ela participa com a holding e 3 outras controladas, né? Então, em cada linha a gente tem uma das empresas, né? Então, na primeira linha ali a holding, né, é uma holding não operacional, então ela só precisa enviar evidências, né, das dimensões que ela respondeu, que é a natureza do produto e governança corporativa. E ali embaixo a gente tem, então, as 3 controladas, né? E as 5 dimensões que essas controladas vão precisar indicar o item de resposta, né? Então, no caso da holding ali, né? Ela tem que mandar evidências relacionadas à pergunta natureza do produto, né? 1 e a 27 da governança corporativa, né? Embaixo ali a primeira controlada, né? Da dimensão geral é a pergunta 19.1, da econômico-financeira é a 4.2, né? Então, ali a gente tem uma indicação inicial ali, de cada uma das empresas do grupo, quais os itens que foram sorteados, né? Aí a gente tem as cores, né? Esses ícones, eles são pintados em cores diferentes, né? Então, quando o ícone tiver amarelinho, que nem está ali a GOV27 da holding, né? Significa que a empresa ainda já viu a evidência dela, ela já começou a subir a documentação, mas ela ainda não terminou, né? Ela ainda não finalizou o envio da documentação. Quando o ícone estiver azulzinho, significa que a empresa já subiu todos os documentos dela com relação àquela pergunta e já deu um enviar, né? Então já chegou para a gente aqui a mensagem de que a empresa finalizou o trabalho dela. Aí a gente faz toda a análise aqui na primeira fase. Daqui a pouco eu explico um pouco melhor sobre isso, mas se a documentação que a empresa enviou na primeira fase ali não foi aceita, vai ficar então roxinho para a empresa o ícone indicando que ela vai precisar mandar mais documentação numa segunda fase de análise, né? Então ela precisa olhar ali que vai ter um parecer técnico indicando por que não foi aceita a documentação, né? E a empresa precisa mandar mais documentos para evidenciar a resposta.
Se tiver verdinho, beleza, a empresa já mandou a documentação, a gente analisou, estava tudo certinho, a gente vai colocar um parecer positivo indicando que a documentação foi aceita e o status muda para essa cor. Aí a hora que a gente faz a análise, analisou na primeira, analisou na segunda etapa e a gente viu que a documentação ainda não era aquilo que a gente esperava, né? Tipo, veio a documentação, deu para entender mais ou menos o raciocínio da empresa, mas a gente não ficou convencido, nem a gente, nem a equipe da KPMG, que a informação é suficiente, daria para aceitar, mas aceitar com ressalvas. Então a gente põe esse item, né? Aceito com ressalvas e fica laranjinho o status da empresa, né? E no pior dos casos aqui, se o ícone ficar vermelho, né, que a gente analisou na primeira, a gente analisou na segunda fase, nem a nossa equipe técnica, nem a equipe da KPMG ficou convencida de que a empresa realiza aquela prática, a documentação não conseguiu evidenciar a resposta, então ficou vermelho e a gente deu um parecer adverso para a empresa, né? Então, quando a gente vai pensar no questionário, na análise que a gente faz para aquela matriz, né? A gente tem lá, esse ano são 8 itens de evidência, né? Então, se a empresa tiver 8 itens verdinhos, né? 8 evidências aceitas ali, a empresa, naquele eixo horizontal, a empresa está lá em cima, né? Com tudo aceito. Então, um item, né? A gente faz de 0 a 5, né? Se a empresa ficou verdinho, aquele item a empresa tirou uma nota 5. Se a nota foi aceita, se o material foi aceito com ressalva, faltou ainda alguma coisa ali naquela análise da empresa, em vez da empresa tirar um 5, ela vai ficar laranjadinha e vai tirar um 3. Então, ela atingiu parte da nota, mas não totalmente na nota, e esse 3 já influencia ali como que a empresa vai se posicionar na matriz de cima a baixo ali. Provavelmente ela vai baixar um pouquinho, porque ela perdeu esses 2 pontinhos, né? Agora, se a empresa ficou com vermelho, ficou com adverso, ela tirou 0, então isso vai prejudicar bem ela, né? Porque são 8 itens analisando, 5 vezes 8, 40, né? Então ela perdeu ali 5 pontos, tirou 35, naquela análise da matriz, ela caiu bem ali naquele eixo. Então a gente tem essa lógica de notas, né? Então uma evidência se aceita com ressalvas ou se adverso, é assim que a gente faz essa análise e é assim que vai estar indicado no dashboard da empresa ali, como que foi feito a análise dela, né? Então, seguindo um pouco mais, como é que a empresa faz esse envio da documentação ali dentro do sistema, né? Então, como eu falei para vocês, cada empresa pode enviar até 2 vezes os seus documentos, né? Naquele período ali do final de agosto, né, que do final de agosto até o início de setembro ali, a empresa vai mandar a documentação de todos os 8 itens que foram sorteados, ela vai mandar de uma vez toda essa documentação, e aí a gente vai ficar analisando o material das empresas ali, e nesse período por dimensão, né, daí não tudo de uma vez, por dimensão, conforme a gente vai analisando, a gente vai avisando as empresas se vai ser preciso ou não mandar mais documentos, né? A empresa, em cada uma das vezes que ela vai mandar a documentação dela, ela pode mandar até 5 documentos. Não obrigatoriamente ela precisa mandar 5 documentos, mas de repente com um documento a empresa consegue comprovar a resposta, mas ela precisa mandar ela pode mandar, né, até 5 vezes em cada uma das etapas, né? Uma pessoa mandou uma dúvida aqui perguntando qual é a data, né, da segunda fase. A gente não tem uma data. A data é porque, assim, como eu falei para vocês, como a empresa, no período indicado ali no final de agosto, a empresa manda os 5 documentos de uma vez, depois a gente vai indicando conforme a gente vai analisando cada dimensão. O que acontece é o seguinte, a gente identificou que a empresa Y não foi aceita a documentação dela na primeira fase. O que a gente faz? A gente manda um e-mail para essa empresa assim que a gente tem o parecer, né, indicando que não foi aceito. A gente escreve no sistema um parecer técnico explicando por que não foi aceito. E a gente manda um e-mail para a empresa dando um prazo para a empresa responder. Geralmente, a prática dos anos anteriores, a gente dá 5 dias úteis para a empresa mandar essa documentação na segunda fase. Aí, por que é um prazo tão curto? Porque a empresa já sabe qual item, ela já fez uma reflexão interna sobre aquele item, então ela, na verdade, ela está tendo 5 dias de bônus ali para ela
pensar um pouco mais, levantar um pouco mais os arquivos lá e identificar documentos para mandar essa comprovação. Então, a gente não tem uma data específica para a segunda fase, mas a gente avisa a empresa por e-mail, né, assim que a gente identifica a necessidade de uma segunda etapa, e dá 5 dias úteis para a empresa fazer esse envio de documentação via sistema. Já eu mostro para vocês a carinha do sistema em que a empresa vai operar, né? Então, os documentos, estou falando aqui, né, eles são postados diretamente no sistema e a gente pede que, preferencialmente, eles sejam submetidos no formato PDF, que é um formato que já vem fechado, né? Estou passando para o próximo item, né? Ao postar os documentos, as empresas vão ter que preencher, então, os seguintes campos dentro do sistema, né? Tem um campo que é de descrição, então a empresa tem ali o espaço de um parágrafo grande ali, para ela colocar um texto ali explicando o que é aquele documento, em que contexto que ele está enviado, né? Ela preenche no próprio sistema o objetivo, né, dela estar subindo aquele documento ali no sistema. Ela tem uma outra coluna ali que é referente à referência, em que a empresa vai colocar, então, assim, bom, esse documento que eu subi é um PDF e a minha dúvida está na página 27 desse PDF, terceiro parágrafo. Então, ela indica para a gente ali no campo referência qual a página do documento que está, né, ou qual tópico, ou se é uma apresentação em PowerPoint, qual o slide que está a informação que a gente está buscando, né? Ali, o sistema automaticamente ele vai preencher, né? Então, qual a data e o horário em que esse documento foi submetido. Então, isso fica um registro, né? Isso automaticamente o sistema coloca. E ele também vai identificar automaticamente qual usuário da companhia que fez a submissão desse documento, né? E aí, a empresa tem ali o campo anexo, né? Que é onde ela vai clicar e vai fazer o upload do documento dela. E tem também o caso do link, né? Então, esse link, a empresa pode, por exemplo, a empresa está subindo para a gente ali o relatório de sustentabilidade dela, ou está mandando o formulário de referência dela, né? Então, ela pode mandar esse documento via PDF e, se ela quiser, adicionalmente, ela pode pôr também o link do site dela, onde está esse documento, né? Que fica uma maneira a mais da gente poder conferir. De repente, sei lá, corrompeu o arquivo, a gente não consegue abrir o arquivo, né? Tendo esse link, a gente clica e vai direto no site onde está o documento, né? Não é obrigatório preencher o link, mas é uma forma extra da empresa certificar que a informação vai chegar direitinho para a gente, né? Então, esse aqui é a carinha ali, né, do catálogo de evidências, né? Lá em cima a gente tem lá o nome da empresa, eu apaguei o nome da empresa, vai identificar da empresa. É identificado ali, né, a pergunta, então foi uma pergunta aqui no caso da natureza do produto 1, tem o enunciado da pergunta, né, e tem ali embaixo a resposta, né, A, sim. Então, a empresa foi a pergunta NAT1, a resposta A, que era um sim, né, foi esse item que foi sorteado para a empresa. Então, isso ali vai estar ali para a empresa a hora que ela entrar na página dela. Aí, então, o que acontece? Ali na descrição, né, a empresa, eu coloquei ali, esse documento se refere, né, então, ali é aquele parágrafo que eu falei para vocês, aí que a empresa vai informar qual o objetivo dela estar subindo esse documento. Ali na referência, onde vai estar a página, tudo, a empresa fica mais clara de onde está a informação que a gente está buscando. E a data e o usuário ali são automáticos do próprio sistema, que vai marcar ali em que data e qual a pessoa que fez a submissão, né? Ali o anexo é onde vocês vão clicar para fazer o upload do documento, e o outro item é o link que é adicional, né? Critério da empresa colocar ou não esse link de onde achar o documento. Aquele status, né, que eu falei para vocês de cor ali, de cada ícone, aqui em cima também ele é indicativo, né? Então, aqui no caso desse print que eu fiz, estava numa tela em que a empresa foi pedido para ela uma nova solicitação, né? Então, se a documentação não for aceita na primeira fase, quando eu mandar o e-mail para a empresa falando que tem pedido de documentação para a segunda fase, vai estar roxinho aqui, escrito nova solicitação, né? Indicando para a empresa que precisa mandar mais alguma coisa. Onde está a flechinha vermelha agora ali, nova solicitação, observações, é onde vai estar o nosso parecer. Então, se a gente identificou que precisa de uma documentação extra, o parecer nosso explicando o motivo pelo qual não foi aceito na primeira fase vai estar descrito ali, né? Então, a gente faz um texto junto com a KPMG para indicar a razão pela qual a empresa vai ter que enviar novamente as suas evidências, né? E ali a fase 2, né, em que a empresa vai colocar ali a documentação dela, né?
Tanto na fase 1 quanto na fase 2, ali, que está uma linha, né? Então, cada linha daquela é uma linha referente a um documento. Como eu falei para vocês, a empresa pode mandar até 5 documentos, né? Então, ela tem 5 linhas dessas para preencher, 5 documentos que ela pode mandar para indicar a resposta dela, né? Aí, no final, a gente, quando aprovou a segunda fase, tudo, lá em cima o status vai mudar, né? Ou para aceito ou aceito com ressalvas ou adverso, né? Muda a cor e muda o status da empresa a partir do que a gente avaliou. Então, aqui é documento de referência, né? O que é o documento de referência? É uma sugestão nossa que a gente tem colocado, que é uma coisa que ajuda muito a empresa na hora de enviar a documentação delas, né? A empresa pode mandar até 5 documentos por fase, né? Para evidenciar a resposta dela. E a gente sugere que um desses 5 documentos seja uma apresentação dos outros 4, ou dos outros documentos que a empresa está submetendo, né? Então, por mais que a gente tenha ali, né, aquele campo que eu mostrei para vocês da descrição do sistema, esse documento ele ajuda muito na hora que a empresa pode fazer um print do que ela está mandando, ela pode colocar algum gráfico, ela pode pôr um texto mais longo, explicando o racional dela ter levantado aquele conjunto de documentos para contextualizar aquela prática, né? Então, ela pode contar um pouco melhor a história dela, né? Por que ela respondeu aquele item de pergunta, por que ela está mandando aqueles documentos para comprovar, né, a prática dela. Então, é um documento que a empresa traz ali a narrativa dela sobre aquela pergunta, não é? Esse documento, né, pode ser, como eu falei para vocês, formato de uma carta, pode ser uma apresentação em PowerPoint, né? Pode pôr prints com sinalizações gráficas, né? Quanto mais elemento a empresa conseguir colocar ali para ajudar a gente na nossa interpretação melhor, né? Mais vai ajudar a gente na análise, né? Eu fiz aqui, né, uns prints aqui de alguns documentos de apresentação de anos anteriores, né? Que foram muito legais. Então, o que está mais acima ali do lado direito, né? A empresa fez uma carta, né? Com alguns bullets explicando ali a narrativa dela, onde nos outros documentos, em quais páginas, em quais itens estão ali as respostas dela, né? Nos outros 2 prints, são prints de PowerPoint. Então, a empresa foi lá, recortou do site dela onde que está a informação, por que ela está mandando aquela documentação, colocou um balãozinho ali explicando isso, né? Marcou ali, destacou em vermelho, né? Onde está a informação buscada. Então, assim, esse tipo de informação ajuda muito a gente, porque às vezes a gente olha ali a documentação sem uma explicação e não consegue entender a lógica da empresa. Fica tentando entender por que eles mandaram esse documento, né? Com que objetivo esse documento não está fazendo sentido. Então, às vezes, é uma explicação extra que ajuda o avaliador a entender por que a empresa mandou aquele documento, né? De repente, a empresa mandou outros 4 documentos, qual a ordem melhor para a empresa olhar esses documentos para um complementar o outro, né? Então, isso aqui é uma coisa que ajuda muito, né? E a gente, no ano passado, a gente já deu essa dica, né? Para as empresas, bastante gente mandou e facilitou muito, assim. Inclusive, às vezes a gente tem aquela coisa que a gente pede para a empresa mandar numa segunda fase a documentação, muitas vezes porque a gente não entendeu o que ela quis dizer com aquela documentação. Então, às vezes, numa primeira fase, a empresa já deu conta do recado, já passou a mensagem dela ali e ficou fácil para o avaliador entender a narrativa da empresa e já fazer a avaliação das evidências, né? Então, a gente sugere isso, né, que seja preparada essa carta. A gente sabe que 5 documentos, em alguns casos, é pouco, né? Mas, de repente, uma boa apresentação aqui não está queimando uma documentação, mas está, sim, ajudando a empresa, né, a mandar os documentos dela. Passar para o segundo. Então, o formato da documentação, né? Então, quando a empresa mesmo produz. Então, se a gente tem a gente pede lá, para responder esse item, a gente precisa de uma declaração do diretor de relações com investidores da empresa, né? Como que a gente espera ver esse documento, né? Esse documento, se for uma carta da empresa, né? É importante que ele esteja no papel timbrado, né? Que a gente consiga identificar que é um documento que diz respeito àquela empresa. É muito importante indicar quem são as pessoas responsáveis por aquele documento, né? Então, por exemplo, se for o DRI, né, que tem ali a indicação, o nome do DRI, indicando o cargo dele. Se for um documento que é só uma carta de apresentação ali, igual eu comentei anteriormente, for um coordenador que está mandando, né, o nome dessa pessoa, né, o cargo dela.
é muito importante indicar quem é essa pessoa, né? Se for um documento que precisa de algum nível de aprovação, né? Que esteja indicando ali quem aprovou, né? Então é a diretoria que aprovou, é o conselho que aprovou, né? Tem que estar claro no documento quem que está aprovando esse documento. E o mais importante ali, né, tem que ter data. Então, assim, em que data esse documento foi elaborado, ou se for uma política, né, em que data essa política foi elaborada, ou foi revisada, ou foi aprovada, né? Então, é importante que tenha essa informação. Muitas empresas, às vezes, mandam, né, um documento em Word, branco, sem estar identificada qual é a empresa, quem que produziu aquele documento, em que data, né? Então, isso para a gente interfere muito, né? Na KPMG, ali na análise que a gente faz com eles, a gente fala nível de formalização, né? Quando o nível de formalização está muito baixo, prejudica muito a empresa, né? Então, às vezes a empresa manda uns prints sem identificação de data, tu não consegue saber de quando que é aquele print, se é mesmo da empresa, né? Então, a formalização é uma coisa simples, mas interfere muito na nossa análise, principalmente no olhar ali dos auditores da KPMG, né? Quando o documento for de uma empresa controlada, né? Mas ele diz respeito ao grupo, né? Então, assim, se a controlada está mandando, né? Mas é um documento corporativo, né? É importante que fique claro ali nesse documento que ele é do grupo, né? Não é um documento... Porque senão a gente fica olhando assim, bom, eu estou olhando esse documento aqui, a empresa é do grupo X, tal, mas em lugar nenhum está mencionando que esse documento também serve para essa controlada, né? Então, é importante que, se for um documento corporativo, tem que estar claro nesse documento que ou ele está ali o nome específico daquela controlada, né, que esse documento diz respeito, ou um documento seja claro, esse documento é referente ao grupo tal, na totalidade de suas empresas, alguma coisa tem que ficar claro para a gente que é um documento corporativo, mas que ele cobre também aquela controlada, né, na especificidade do item que foi sorteado para ela, né. Se vier um documento muito vago do grupo e não ficar claro para a gente que ele também cobre a controlada, tem uma chance grande desse documento não ser aceito, né? E quando o documento for também emitido por terceiros, né? Então, às vezes é um parecer de auditoria, né? Algum documento que não foi a empresa que produziu, ou for alguma legislação, alguma coisa, esse documento também é importante que ele também tenha o nível de formalidade alto, né? Então, papel timbrado, assinado, com data, né, indicando que ele foi medido por terceiro, mas ele tem a ver com aquela empresa que está mandando a sua documentação, não é? Que tipo de problema a gente tem encontrado, né, nas documentações, né? Ano passado melhorou muito, acho que depois desse webinar, né, mas mesmo assim a gente continua tendo problemas, né? Então, assim, a gente não considera para avaliação, né, por mais que a gente queira passar aqui pela nossa equipe, na hora que chega na KPMG, esses documentos não passam, né? Então, que tipo de item não é aceito, né? Então, assim, um documento cuja data não corresponde ao que a gente está pedindo na pergunta, né? Então, geralmente, a gente indica ali nas perguntas, né, de qual período a gente está querendo avaliar. Se não tiver uma indicação de data, né, no caso desse ano, significa que é um documento que tem que ter sido produzido, né? O assunto daquele documento, né, tem que dizer respeito ao período de 1º de julho de 2018 a 30 de junho de 2019, né? Então, se não tiver uma data específica na pergunta, tem que ser um documento que esteja dentro desse período, né? Isso está, inclusive, no regulamento do ISE e tudo, né? Isso já é de conhecimento de vocês, mas nunca é sempre bom relembrar. Se for um documento também que não identifica a empresa, como comentei no slide anterior, né? O documento aqui está tudo certinho, mas de que empresa que é, né? Isso aqui é do grupo, isso aqui não é do grupo, não está claro de que empresa, não tem isso que se refere, né? Não tem como eu analisar isso aqui sem saber realmente se é dessa empresa que esse item se refere, né? Algumas vezes as empresas fazem uma carta, tal, e aí querem mandar, né? Se tem uma preocupação de que seja muito formalizada essa carta, tal. Então ela imprime a carta, leva para determinado diretor, pede para o diretor assinar a carta, né? E aí no corpo da carta vem um link com informações adicionais sobre aquela documentação. Há casos em que vem link de 2 linhas, né? Que assim, não tem como copiar um link de 2 linhas, ali vai ter chance grande de dar erro, né?
e vem num documento escaneado, não tem como clicar no link, né? Então, esse documento, por mais que ele tenha sido assinado por um diretor, tenha um nível de formalidade alto, tecnicamente ele não é útil para a gente. Então, esse documento também não passa. Então, se a empresa quiser mandar uma carta dessa, é bem-vinda, né? Ela colocar ali a assinatura do diretor, tudo, mas esse link tem que estar em algum lugar clicável, né? Então, ou ele está na coluna link lá no sistema, ou ele está na carta de apresentação, né? Mas esse link tem que estar clicável para a gente poder verificar a informação, não é? E uma coisa assim, um problema, né? A gente deixou em vermelho aqui propositalmente, né? São cinco documentos que a empresa precisa mandar para cada uma das etapas, né? Há casos em que a empresa vai lá e junta uma série de documentos, né? A gente vê isso muito quando a pergunta sobre cadeia de fornecedores, né? A empresa vai lá, se ela pega 8 contratos de fornecedores, junta esses 8 contratos num arquivo só e escaneia num PDF, né? Tudo esses 8 e manda um documento em PDF com 8 arquivos dentro, né? A gente automaticamente desconsidera esse item, né? Porque, assim, entre aspas, né? A empresa, de certa forma, está roubando quando faz isso, né? Porque ela está mandando 8 documentos num espaço para mandar um. Então, isso a gente não encoraja a empresa a fazer, né? Se for um caso assim, poxa, mas é que me perguntou se eu estou vendo um determinado item para minha cadeia de fornecedores, né? Preciso mandar 8 contratos para ficar claro que a gente está fazendo isso com todos os fornecedores ali, né? Então, por isso a importância de mandar esses itens, né? Nesse caso, a gente prefere que a empresa mande um contrato, o contrato que seja o mais abrangente, que mais ajude a gente a interpretar esse item. E no campo, ali na carta de apresentação, ela explique, olha, estou mandando meu contrato mais emblemático, nesse outro documento ali eu tenho, sei lá, minha lista de fornecedores, né? Você pode ver que esse fornecedor desse contrato está nessa lista, né? E para todos os outros fornecedores ali da lista, eu estou mantendo um contrato nesse formato, né? É muito mais claro, é muito mais simples, né? E a carta ajuda a empresa a identificar isso, né? Ela não precisa pendurar 8 documentos ali, né? Às vezes a empresa acha que está se ajudando, né? Mandar esses 8 documentos, mas na verdade não. Assim, se a gente tem a regra, né? 5 documentos, um espaço de com vários documentos não serão aceitos, né? Então isso a gente deixa bem destacado, né? A gente inclusive falou isso no ano passado nesse webinar e a gente teve esse problema no ano passado de novo, né? Então, muito importante, pessoal, juntar vários documentos em um só e mandar como arquivo só não passa, né? A gente de cara já corta, a gente não chega nem a analisar o conteúdo desses documentos, né? Quando vem nesse formato. Então, passando o próximo item, né? Aderência da documentação ao item indicado, né? Então, se o documento, né, quando a gente está fazendo análise, ele for formalmente admissível, né, tiver com todos logo da empresa, assinatura, tudo, né? A gente olhou que ele está bonitinho, está de acordo, a data está correta, né? Então a gente vai lá e vai fazer a análise dessa documentação, né? A documentação ela precisa então ser condizente, né, com o que o item que foi sorteado, né? Ele precisa corresponder a esse item. Ele tem algumas características. Então a primeira característica é que essa documentação tem que ser completa, né? Então toda a documentação ela tem que dar conta do que a empresa respondeu ali, né? Não dá para ficar tipo, eu acho que faltou alguma coisa aqui, mas dá para imaginar que a empresa tem a mesma prática. Não, a empresa tem que ser completa, a gente tem que poder ver nessa documentação todos os itens que a empresa está indicando, né? Essa documentação também ela precisa ser consistente, né? Então ela precisa, por ela mesma, né, identificar ali, como estou falando, complementar ao item completo, né? Ela precisa indicar ali de maneira clara, né, que ela evidencia a resposta, né? Ela precisa ser específica, né? Então, uma coisa muito geral, que a gente tem que ficar procurando, entendendo se aquela documentação serve ou não para o item, ainda não ajuda, né? Então, tem que ser pertinente, né? Tem que indicar claramente que tem a ver com aquele assunto, né? Não um documento muito geral ali que a gente precisa ficar adivinhando que tem a ver, né? Precisa ser relevante, né? Às vezes a empresa manda uma documentação e fala, por que a empresa está mandando isso, né? Então, às vezes, manda uma peça publicitária que tem a ver com aquele projeto ali, mas tipo, por que ela está mandando, né? Qual é o objetivo dela? Não me ajuda, né? Mandar essa documentação. E é isso, né? Acho que assim, no geral é essa apresentação, né? Os nossos dados de contato eu deixo nesse último ponto. E o Elton vai me falar agora uma dúvida que acho que chegou no chat, só um minutinho para ouvir a dúvida dele, só um pouquinho.
Ah, tá. Documentos em outras línguas. Essa pergunta é boa a princípio, sim, né? Principalmente se for em inglês, né? Que a gente consiga, inglês ou espanhol, que a gente consiga interpretar e, às vezes, sei lá, a empresa tem capital aberto fora ou tem unidades fora e ela precisa comprovar que ela tem determinada prática para todas as unidades dela, né? Aí sim, claro, a empresa manda para a gente esse documento. Se for em espanhol ou inglês, a gente vai conseguir avaliar com facilidade. Se for uma outra língua, a gente pede nessa carta de apresentação que a empresa traga uma tradução, né, traga alguma informação, algum elemento ali que ajude a gente na interpretação, né? Se a empresa tivesse, sei lá, uma unidade na China, né, a gente não vai conseguir interpretar o material. Então, nessa carta de apresentação, é preciso que a empresa traga evidências ali, né, traga elementos para ajudar a gente na interpretação desse documento em chinês. Então, é isso. Mas, assim, sendo documentação em inglês e espanhol, a princípio, tranquilo para a gente faz a avaliação sem problema, né? Não sei se o Elton tem alguma outra dúvida. Então, pessoal, aqui está o nosso contato, né? A gente já tem atendido bastante empresa com dúvidas, né? Principalmente agora, depois que a gente lançou o questionário no formato Word PDF, está lá no nosso site, né? A gente tem recebido bastante dúvida, tanto das empresas quanto consultores, né? A gente está procurando responder o mais rápido que a gente pode. A gente está com aquela opção de agendamento de reuniões já disponível para as empresas que já se cadastraram no processo, né? Nosso telefone está aqui, ele está à disposição. No site do Easy, no menu atividades, né, a gente tem o campo ali, apresentações. Então, esse conjunto de slides eu vou subir ainda hoje lá, assim como a gravação, né, desse webinar também vai estar disponível ali. Então, para quem não conseguiu perder o começo ou perdeu algum pedaço aqui, ou queira circular dentro da empresa para as pessoas que puderam participar, o link vai estar lá também à disposição, né? Então, eu agradeço, né? A gente teve acho que um número até bom de participantes pelo que eu acompanhei aqui. Eu agradeço o tempo de vocês, né? Acho que o Elton está falando que teve um limite de 55 pessoas. Fica feliz com a participação de vocês. A gente espera que possa, né, essa apresentação possa ajudar vocês no trabalho, né? Tem alguém mandando uma última mensagem, pedir para o Elton me ajudar aqui, mas acho que é tranquilo. Obrigado, que agradeço. Aqui mandou os parabéns, né? E até a próxima, então, pessoal. Obrigado, bom dia para vocês.